E depois, com essa sacanagem comprovada, o Vasco precisa cobrar a CBF. Fernando Diniz confirma reforço. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Sei que não está nada bem e apesar dos pesares, é claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho também, para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição. Esse vídeo vai em nome da Alfa. Lá você pode realizar os seus palpites para as partidas de hoje com muita segurança, claro, sempre com muita responsabilidade. Link no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro, seja Alfa. E agradecer a Alfa que deixou forte, deu essa moral, mandou aqui esses recebidos pra gente, boné, Alfa sempre dando essa moral. Caneta, muito obrigado aí pela Alfa. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo, porque trazendo ainda um resumo da partida é sempre difícil, né? Você fica imaginando, pensando em cada detalhe, é sempre muito difícil digerir uma partida com gosto de derrota. O Vasco empatou, teve a chance de ampliar o resultado depois de conseguir 31 finalizações, sendo que 7 diretamente ao gol do adversário, não conseguindo converter em gol, converteu em gol apenas uma finalização, que foi o gol do Lucas Freitas. Depois do gol do Lucas Freitas, a sensação, claro, primeiro era de alívio e o Vasco se manteve em cima na partida. Temos que falar sobre claramente, escancaradamente, a arbitragem definida pela CBF. O que foi a arbitragem do senhor o senhor Felipe Fernandes de Lima, que em uma decisão de um impedimento mal anulado, que o Verratti não participa da jogada, de uma situação em que o cartão ele poderia expulsar, no momento que o PH ele chapela o jogador do Grêmio, numa situação que o Vasco estava indo em direção ao gol e o jogador deles coloca a mão na bola, poderia expulsar. Se é o Vasco, era expulsão. É incrível, né? Com o Vasco sempre a advertência é pior. Numa situação em que o Vasco tinha uma chance claríssima de gol e ele dá vantagem para o Vasco, ele para a jogada dando vantagem para o Vasco, e aí a sacanagem é comprovada, né? Aí a sacanagem é comprovada. Momento que o próprio Mano Menezes vira e a câmera foca certinho o Mano falando. Aí eu tenho que dar razão a eles. Aí tem que se dar razão a eles, né? De reclamar, de falar, mostrando a sacanagem. Eu não estou falando aqui que o árbitro garfou o Vasco, que o árbitro... Não, garfar o Vasco foi garfado, mas não estou falando que a intenção era garfar o Vasco. Mas ele acaba prejudicando, ele acaba diretamente garfando por conta de um despreparo, por conta de uma arbitragem pífia. E aí, o Vasco precisa cobrar a CBF. O Vasco precisa aproveitar da aproximação que hoje tem com a CBF, a pessoa que é o Samir Chaldi, que é um presidente muito acessível, já fez muita coisa que o Edinaldo não fez em 4, 5 anos. Então aproveitar, mas a escolha da CBF, ontem, para essa partida, normalmente são figuras repetidas, né? Mas já tinha um tempo que nós não vínhamos aqui reclamar da arbitragem. E a verdade tem que ser dita. A arbitragem prejudicou.
E o Vasco precisa ir na CBF, precisa essa aproximação que tem com o Sami Chaud cobrar. Porque ontem, no pós-jogo, eu falei sobre a escolha do Diniz, falei sobre a decisão de recuar. O Diniz falou, não recuei. Mas acabou atrapalhando o sistema tático, porque o Diniz, ele tira o DVD e coloca o Matheus Carvalho, e coloca o Matheus Carvalho no momento que o Vasco estava melhor na partida, ameaçando, não saiu de cima. E aí o Mano, eu perguntei isso ao Mano na coletiva, viu como a melhor chance para colocar o Grêmio para cima, né? À toa que ele faz as mudanças e o Grêmio começa a ter mais oportunidades, né? A oportunidade que só teve lá nos 20 minutos do primeiro tempo, que o Léo Jardim salvou. Mas o Vasco tinha condições de empilhar gols, de fazer dessa partida a partida de uma virada de chave para o Vasco. E aí não aconteceu. Aconteceu o pior. O Vasco sofre um gol e acaba saindo com um empate que deixa uma preocupação muito grande, né? O Vasco ainda com 14 pontos, em 15º, 14º. Enfim, vai precisar vencer fora de casa, vai enfrentar uma sequência difícil, Independente Del Valle, tem um jogo da decisão complicado demais, muito complicado. Bom, o Diniz ontem na coletiva foi questionado em relação ao retorno do Cauã Barros, jogador que está emprestado ao América Mineiro. Confirmado a informação, né, o Diniz conta com o jogador já para a próxima temporada e é considerado aí basicamente mais um reforço confirmado pelo Vasco. A informação, até trazer aqui com mais detalhes sobre a fala do Fernando Diniz, é o seguinte: Fernando Diniz confirmou que Cauã Barros retornará ao Vasco, e nesse detalhe o Diniz também confirmou sobre a questão de não utilizar Puma Rodrigues e Maurício Lemos. Os dois ficaram de fora por uma escolha pessoal em relação daquilo que o Fernando Diniz observou nos treinamentos. Então, se o Vasco não conseguir contratar, o Vasco vai precisar recorrer à sua base. E o próprio torcedor no protesto, os torcedores que estavam no CT, deram um aval, o respaldo de, se usar a base, vai dar uma confiança aos jogadores da base. Eu questionei isso, o Diniz falou que durante os treinamentos, durante a parada da data FIFA, gostou muito do GB, do Luiz Gustavo. Então são jogadores que o Diniz vai utilizar nesse período, né? Vai dar uma rodagem, vai dar minutos. E tomara que seja logo, porque já que, olhando, por exemplo, o Puma, o Maurício Lemos, ele não está se agradando nos treinamentos. Então agora, por exemplo, vai ter que usar o Paulo Ricardo como opção no lugar do Paulo Henrique, se precisar. Então muita coisa precisa ser feita. Em relação, a galera está perguntando sobre zagueiro. O Colo-Colo do Chile sinalizou valores em relação ao Alan Saldívia, jogador que foi elogiado pelo Fernando Diniz naquele pós-jogo contra o Independente Del Valle na última terça-feira. E a informação que se tem é que o Colo-Colo faz uma pedida de 4 milhões de dólares, 22,3 milhões na cotação atual. O valor nesse momento é considerado alto, já que o Vasco teve gastos em outras janelas, como Lloyd, o Nuno, né, até foi uma boa contratação, Benjamin Garré, o Maxime Domingues, e agora o Vasco busca no mercado jogadores que estejam livres, ou uma opção, ou empréstimo com opção de compra. O Vasco teria que chegar ao Colo-Colo e realizar uma negociação se o jogador viria para o empréstimo e depois uma opção de compra. Mas na cotação 22,3 milhões está muito alto em relação daquilo que o Vasco pode pagar no mercado nesse momento. Vamos aguardar. Semana será muito movimentada e a gente está aqui para trazer as informações, as notícias. Mas o fato é que o Vasco precisa ir na CBF, precisa cobrar Sami Chaud, precisa cobrar por conta de uma arbitragem pífia que atrapalhou
ontem os planos do Vasco em relação ao jogo. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, compartilha o nosso vídeo. BTB Esportes em todos os lugares. À tarde eu volto com mais notícias e informações. Um abraço, saudações vascaínas.